Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e nesse terceiro vídeo sobre a criação de RPGs eu quero falar sobre foco. Um dos primeiros comentários no primeiro vídeo, se não o primeiro, no primeiro vídeo da série, foi do Talking About Games, em que ele deu um conselho excelente sobre foco. Se focar naquilo em que você é melhor, naquilo em que você é mais desenvolto para o seu jogo. Se você é uma pessoa que é melhor com mecânicas e regras e essa parte mais realmente granular, assim, foque nisso. Se você é melhor em desenvolver mundos, criar histórias, intrigas, sociedades e etc., foque mais na ambientação. Como eu disse, é um conselho excelente e que pode ser aplicado inclusive em outras formas. Assim. Eu acredito que é muito importante ter uma visão para o jogo que você quer criar. Então, foi inclusive parte de uma conversa com o Mário Radovčić, que dessa questão é mais importante se manter fiel à sua visão do que ser original pela originalidade por si só. Então é extremamente válido que você foque no que você quer desenvolver. É claro que essa sabedoria de o quanto colocar de cada coisa, focar naquilo em que você é melhor, é importante, inclusive para que o projeto saia. Se você se cobra algo que você não consegue fazer, o projeto não vai sair nunca, vai só gerar frustração, nada de bom daí. Então, essa questão do foco é primordial. E como eu falei, em outros aspectos, no caso da visão de jogo, se você tem uma ideia, claro que é importante saber se adaptar, mas veja até onde essa ideia te leva. Focado nisso, sem tentar mudar porque sim, basicamente. E, por exemplo, em sistema, se você quer algo realista, foque nesse aspecto de realismo. Como você pode criar esse realismo? O Mifaro é, para mim, um dos melhores exemplos disso. Você tem várias regras opcionais que te permitem um grau de realismo absurdo, como você arremessar um machado de arremesso e quando você erra, ele que cai em direções aleatórias. Ou alguém te atacar e haver a possibilidade de esse ataque danificar algum item que você está carregando, uma poção, ou um frasco de óleo, ou uma tocha, ou o que for, alguma coisa na sua pessoa que foi, você está carregando, que foi danificado. Ou mesmo as mecânicas de corte e impacto, ou choque, não sei exatamente como seria a melhor tradução, cut and shock, que refletem a forma como às vezes uma paulada pode te causar um sangramento interno ou externo, e pode te deixar atordoado ou te derrubar, ou várias coisas diferentes, mesmo que dê pouco dano. Em termos gerais, um exemplo pessoal, num acidente de trânsito em que eu me envolvi, um pequeno corte aqui no supercílio sangrou loucamente, porque golpes na cabeça sangram muito. Então, a forma como o Sr. Vikernes conseguiu traduzir isso como mecânica é algo extremamente realista e que eu acho que vem desse foco no realismo. Em outro exemplo, Fate é um sistema, por mais que ele seja
genérico, ele não busca essa granularidade, assim, essa complexidade, esse realismo. Ele busca fluidez. Ele busca permitir contar histórias onde o foco é na história e não na mecânica do jogo. E há várias pessoas que preferem jogos assim. 3DT, que é um sistema brasileiro, também tem essa característica. Então você encontra nisso, eu não vou me lembrar em que vídeo eu vi isso recente, mas que fala justamente da granularidade e como você tem, por exemplo, em alguns jogos você tem a perícia combate corpo a corpo, ou armas brancas, ou... Acho que dá pra explicar melhor dessa forma. Você pode ter combate corpo a corpo, como em Dungeons & Dragons, como em Mifaro, como em vários outros. Você pode desmembrar isso para briga e armas brancas. E você pode entrar mais no detalhe e falar, por exemplo, que você é treinado com espadas curtas. Então você sabe usar espadas curtas, mas não espadas longas, não machados, porque a mecânica, a técnica de utilizar de forma mais eficiente essa arma é diferente das outras. Então, nessa questão da granularidade, você pode ter grãos grandes ou vários grãos pequenos. Isso é uma questão de foco. A história pode ser ampla e no mundo das trevas, por exemplo, você tem suplementos para as cidades em que ele simplesmente pinta o cenário. Fala, essa cidade é assim, Nova York é assim. O que você faz com isso? Você quem sabe. Enquanto você tem outros suplementos que são, por exemplo, os módulos. Citando ainda no mundo das trevas, eu posso citar, por exemplo, Knights of Prophecy de Vampiro à Máscara, que são várias histórias separadas e que elas simplesmente são escritas para transcorrer de uma determinada maneira. É claro que existe a possibilidade de o grupo agir de forma diferente. E ele fala mais ou menos como você pode reagir, mas ele tem um caminho que a história vai seguir. Mesmo que o grupo ele desista daquela linha, aquilo vai transcorrer daquela maneira porque é o que o escritor quis. São focos diferentes, são formas de narrativa diferentes. Eu vejo, por exemplo, no meu jogo, até o presente momento, ele é vago em ambientação. Tem um mundo, descrevi brevemente esse mundo, eu descrevi brevemente as raças que povoam esse mundo, as raças dos jogadores, e as características culturais, especialmente, físicas também, porque afetam, né, as diferenças entre os gêneros e etc. E pretendo falar, ainda não cheguei nessa parte, num capítulo mais voltado para o mestre, sobre as possibilidades de justificativa para certas coisas. Então, se uma cidade surge do nada, é por quê? Pode ser o conceito de algo sequestrado de outros planos, como em Ravenloft. Pode ser o experimento sociológico de uma divindade insana. Pode ser tanta coisa diferente, tantas formas diferentes como você pode explorar isso. Então, esse é o meu foco no momento. Eu quero algo vago, mas explicitar algumas possibilidades e deixar com que cada grupo crie, desenvolva e faça o seu mundo da maneira que achar melhor. Para mim, essa liberdade que o RPG traz é algo lindo. A liberdade criativa é algo inacreditável.
Então, em função disso, eu praticamente abandonei jogos eletrônicos em função do RPG. Por mais que durante ainda muitos e muitos anos eu tenha levado os dois concomitantemente, eu hoje praticamente não jogo mais, embora ainda tenha muitos jogos para jogar, eu gosto de jogos, etc. Mas a possibilidade de falar, eu posso fazer isso e ver se funciona. Que no jogo eletrônico, se não tivesse sido programado para ver essa possibilidade, você não pode nem tentar. Isso reflete muito, não só no nível micro, o que o personagem pode fazer, e ele pode querer pular, pisar na cabeça de um adversário que está num vão para atravessar esse vão e atacar alguém que está do outro lado. E pode fazer um teste, por exemplo, um teste de acrobacia para fazer isso, enquanto no jogo eletrônico isso não seria possível. Isso existe no nível macro, porque o narrador ou o mestre e os jogadores podem escolher como construir a história. Pode ser unicamente o mestre guiando, pode ser os jogadores influindo, tomando as rédeas narrativas em certos momentos, ou mesmo um jogo sem mestre em que os jogadores se alternam para contar a história. Isso é, novamente, uma parte do foco no desenvolvimento. Como você quer criar seu RPG? Tenha essa visão. Tenha um ideal ou um conjunto de características que você quer que o seu jogo tenha, apresente para os jogadores e se esforce para chegar nisso. Pode mudar? Claro. A beleza do RPG é essa imprevisibilidade, a forma como as pessoas vão responder ao que você está criando e você se adapta a isso. Então, eu acabei falando mais tempo do que eu previa, já estou assim, me repetindo, acho que posso encerrar por aqui. Por favor, comentem, deem suas opiniões e obrigado pela participação e pela paciência, novamente. Até mais.